Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui. Esse grupinho de exercícios aqui, ele traz, né, na resolução dele, você precisa usar, então, essa ideia que nós acabamos de discutir. Dá uma olhadinha para cada deles. Vê se tem algum que você fala assim, esse aqui vai me dar problema. Esse grupo aqui do 1 ao 6. Será que o 5 é problemático? Vamos dar uma olhadinha na cara do 5. Tudo limite lateral. Aqui, quando eu falo assim, tende a zero e não coloco o lado, então você tem que analisar os dois lados. E de preferência, se os dois lados derem o mesmo resultado, aí você vai dizer, o limite existe, e o limite é tal coisa. Ou então você pode falar assim, o limite no zero não existe, porque se o limite pela direita der um valor, o limite pela esquerda der outro, aí você vai dizer, o limite não existe. Agora, se os dois laterais derem o mesmo resultado, aí você fala, existe, né? Isso aí eu estou falando existe, mas quando é um número, né? Na verdade, quando o resultado é infinito, a gente não diz que o limite existe. O limite é infinito, mas ele não existe. Vamos lá. Aqui você vai analisar o seguinte. Presta bem atenção aqui. Quando você mandar o x para zero, não importa o lado, se é pela direita ou pela esquerda. Esse de cima aqui, ele vai tender a menos 1, não vai? É um número negativo. Negativo. Isso aqui não está em módulo. Não importa se você tende a zero pela direita ou se você tende a zero pela esquerda. O módulo desse x tende a zero por valores positivos ou por valores negativos? Positivo, porque módulo, ele dá sempre valor positivo. Então, isso aqui, esse módulo de x aqui, ele é um número positivo. Então, é um número positivo que tende a zero. Então, esse de baixo aqui, ele é positivo e tende a zero. Então, veja, um número fixo dividido por um número que tende a zero, ele vai tender a infinito. E aqui em cima é negativo, aqui embaixo é positivo. Negativo com positivo dá negativo. Então, o limite é menos infinito. Então, nós escrevemos, eu não posso dizer que o limite existe, o limite não existe. Mas eu escrevo assim, sem colocar mais, zero mais ou zero menos, porque não importa, tanto faz se eu chegar, se eu tender a zero pela esquerda ou pela direita, vai sempre tender a menos infinito. Ok? Então, é isso. Esse outro aqui, x tende a 1 pela direita, por valores maiores do que 1. Aí você tem que ver o seguinte, olha, esse de cima aqui, se você tender a 1, não importa se é pela direita ou se é pela esquerda, essa função de cima, só o numerador, é uma função contínua. Então o limite no 1 é só você trocar o x por 1. Isso aqui vai tender a 2 menos 1, que dá 1. E dá 1 positivo. Dá 1 positivo. Agora tem que ver o sinal desse de baixo. O sinal desse de baixo. Se o x tende a 1 pela direita, então o x ele é maior do que 1. Aqui está o 1 e o x está do lado de cá, é maior do que 1. Então se ele tende a 1 pela direita, eu tenho aqui que o x é maior do que 1. Eu quero analisar o 1 menos x. É só subtrair x do lado de cá e subtrair x do lado de cá. Aí x menos x dá zero, vai ficar assim. Isso aqui implica que 0 é maior do que 1 menos x. Como é que você lê de lá para cá? De lá para cá, você lê assim, 1 menos x é menor do que 0. Agora, isso é 1 menos x que é menor do que 0. Agora, um número negativo. Então, essa parte de dentro aqui, essa parte de dentro aqui é negativa. E um número negativo elevado a um expoente ímpar é positivo ou negativo? O número negativo elevado a expoente ímpar é negativo. Então esse todo aqui continua sendo negativo. Então veja, o de baixo tende a zero, mas por valores negativos. Eu tenho um número fixo dividido por um número que tende a zero. Isso aí vai tender a infinito.
Só que lá em cima vai tender a um número positivo e aqui embaixo tende a zero por valores negativos. Então, mais com menos aqui dá menos. Ó. Então, o limite dá menos infinito. Ok? Esse outro aqui vai na mesma linha de raciocínio. Veja, você nem precisaria pensar muito, sabe por quê? Porque você vai analisar isso aqui, x menos 2. Aqui eu coloquei só x tendendo a 2, né? Não coloquei se é pela direita ou pela esquerda, mas não importa. Se for pela direita ou pela esquerda, isso aqui pode tender a zero por valores positivos ou tender a zero por valores negativos. Mas quando elevar expoente 204, vai ficar positivo ou vai ficar negativo? Vai ficar positivo, por isso que nem colocamos aqui mais ou menos. Ó. Você sabe que esse de baixo aqui tende a zero e ele tende a zero por valores positivos. Que vai ficar elevado a um expoente par. E se você tende a 2 aqui em cima, ó, se este cima tende a 2, ele tende a mais 2. Então você tem um número positivo dividido por um número que tende a zero. Esse número, o quociente aqui, vai tender a infinito. E o sinal lá em cima é positivo, aqui embaixo é positivo, então é mais infinito. Ok? Pronto, acabou.